Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos 10, do 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Esse evangelho é algo fantástico, acho que tem tantas lições, mas a primeira que eu queria comentar é a importância da fé e a fé em ação. Você vê que em Bartimeu, ele colocou a fé dele em prática. E a gente precisa fazer a mesma coisa, orar, rezar, porque Jesus estava passando pelo caminho. Mas eu fico refletindo, se ele não tivesse gritado, se não tivesse clamado Jesus, será que Jesus teria parado e feito esse milagre na vida dele? Eu acho que assim como a gente precisa, por exemplo, se a gente quer ter um corpo mais saudável, fazer exercício físico, uma caminhada, ou se a gente quer cuidar da nossa mente, né? Quantas vezes é muito interessante você procurar um psicólogo para fazer um tratamento. Mas da mesma forma, no nosso lado espiritual, a gente precisa ir à missa, a gente precisa rezar o texto, a gente precisa rezar até a nossa oração, colocar a nossa fé em ação, pedir: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão da minha família, tem misericórdia dessa situação que eu estou vivendo, que a minha família está vivendo, que o mundo está vivendo, que a sociedade está passando. O segundo ponto é não desanimar, é não desistir. Você vê que Bartimeu podia ter desistido, né? Imagina que vida sofrida, e mais para ele que já tinha enxergado e perdeu a visão. Então ele sabia o que era conseguir ver a beleza da natureza e das pessoas e tudo ao redor. E na hora que ele está vendo Jesus ali, ele tenta clamar e tentam parar ele. E às vezes, quantas vezes a vida, as situações vão nos deixando desanimar. Mas a gente precisa perseverar e quando parece que está se afogando, levantar as mãos e ainda mais louvar e clamar ao Senhor para que Ele haja na sua vida e te retire dessa situação. Porque no tempo do Senhor, Ele também vai fazer como Ele fez com Bartimeu. Ele vai falar: chamai-o. E a gente precisa nessa hora se colocar ao caminho. Você vê que Bartimeu, para terminar, ele depois do milagre, da ação de Jesus, ele continuou seguindo Jesus no caminho. Por fim, que o Senhor possa nos fazer enxergar. Quantas vezes a gente não está vendo o caminho, a saída para esse problema, não está vendo a saída para essa situação que a gente está vivendo, não está vendo às vezes as falhas que nós temos. Às vezes a gente tem tanta facilidade para ver a falha do irmão e a dificuldade de ver as nossas falhas. Então que o Senhor venha nos abrir os nossos olhos, que a gente possa enxergar aquilo que é a vontade do Senhor na nossa vida. Que pela fé o Senhor haja e que na sua vida possa ser como Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. A paz. Meu irmão, minha irmã, passagem que a gente já deve ter ouvido várias vezes na missa. Jesus vem passando, né? E ali tem um cego, e o cego Bartimeu. Na verdade, o cego nem nome tinha.
ou nem nome era conhecido, né? Que não tinha nome, não era conhecido pelas pessoas, né? Bartimeu quer dizer o filho de Timeu. Bar quer dizer filho, e vem o pai, né? Então imagina que se você é filho do José ou do Jorge, seria Bar Jorge, Bar José. Então o filho de Timeu, que podia ter 10 ou não sei quantos filhos, mas a pessoa não conhecia o nome dele. Sabia que aquele jovem, né, que aquela pessoa era um filho de Timeu, mas não sabia o nome dele. Então, aquele que as pessoas não sabiam o nome, estava ali sentado, certamente, imagina, num cego, talvez pedindo ajuda às pessoas. Alguns dizem que a capa quer dizer que ele estava pedindo, que era pedinte, por isso que estava com a capa, né? Que é capa de pedido, mas eu não tenho certeza, mas estava ali e de repente ele ouve um barulho. E é segundo o ensinamento dele para nós, né? Ele reconhece, mesmo sem ver, presta atenção e a audição dele, né? Tá atenta a ouvir a presença de Jesus, né? Então ele ouve que Jesus está por ali, ou porque as pessoas disseram, ou porque ele ouviu a voz, ou porque ele ouviu o barulho, mas deve ter vindo um barulho. Imagina uma pessoa que todos amam, vem andando um barulho, todo mundo falando, mas ele consegue perceber no meio daquele tumulto todo que quem está vindo ali é Jesus, né? E o que ele faz? Se levanta e se dirige a Jesus, né? Começa, em vez de falar com as pessoas, fala com Jesus. Primeira coisa, ou a terceira coisa que a gente tem que aprender, né? Que às vezes a gente fala com tanta gente, né? Você fala para o irmão que está com dificuldade, fala para o primo, para o pai, para o fulano, mas para Deus mesmo você não se dirige, né? Você pede, meu irmão, ora por mim, fulano, mas você diretamente para Jesus, você não fala as suas dificuldades, né? Então, mais um ensinamento dele, ele esqueceu quem estava, ele podia falar, poxa, fala comigo para ele, mas ele não grita, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então, a primeira coisa que ele faz é falar com Jesus. Jesus reconhece o grito dele, né? Essa passagem ela tem um impacto tão grande que essa e mais algumas com o mesmo formato, né? Levaram alguns, vamos dizer, espirituais, alguns monges a criarem e a rezar o terço bizantino, onde eles ficavam o dia inteiro, né? Jesus, filho de Deus vivo, o Senhor, tem de piedade de mim, pobre pecador. Jesus, filho de Deus vivo, Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Então as pessoas ficavam rezando assim, né? Fazendo jaculatório, que é uma jaculatória, você vai repetindo a mesma passagem. Então, ao aprenderam com ele, vão fazendo assim. A outra coisa que aí acho que é mais importante, a renovação carismática tem uma das suas primeiras atividades é o seminário de vida plena no Espírito Santo, onde se fala sobre o amor de Deus, sobre fé e conversão, sobre perdão e também se fala sobre o senhorio de Jesus. Ele olha para Jesus, reconhecendo que Jesus é aquele que pode mudar a vida dele e fala, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Mas quando Jesus o chama, ele vai dar mais uma certeza. A palavra Rabi, acho que se não me engano Rabi, mas Rabi é mestre, Rabi seria já meu mestre, e Rabone é uma palavra com mais força ainda, com mais profundidade, com mais certeza, dirigida geralmente, segundo eu li, né, por um estudioso, seria dirigida geralmente a Deus. Quando se fala Rabone, você estaria se dirigindo a Deus, né, chamando o meu mestre, mas falando com Deus. Então, ele reconhece que Jesus é o Senhor, reconhece e fala para eles, meu mestre, reconhecendo o senhorio e que Jesus é o Senhor, reconhecendo o senhorio, né, reconhece que Jesus é Deus, fala que eu vejo. Outra coisa também é que muitas vezes a gente não coloca claramente para Deus o que a gente quer, né? Já Deus sabe o que eu quero, mas Deus sabe mais que eu ouvi de você, né? Se fosse assim, não estaria no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque também Deus sabe que a gente precisa do pão de cada dia. Mas para que nós tenhamos certeza que precisamos do pão de cada dia e de onde vem o pão de cada dia, né? Então ele fala claramente para Jesus o que ele quer. E aí Jesus nos dá um ensinamento, né? Mais importante é a fé, né? Ele que reconheceu em Jesus que era Deus, Jesus fala, tua fé te salvou, e logo depois ele ficou curado. Então Jesus ele reconhece, tem fé para reconhecer em Jesus o Senhor e logo depois é curada, né? Que seja assim na nossa vida também, que a gente possa reconhecer que o grande Senhor é Deus, que Ele pode ter piedade de nós e que a nossa fé pode nos levar a uma cura, né? Porque na verdade a fé
o dom de cura está em nós, né? Então, Dom João Terra dizia o seguinte, que o dom de curas não é de quem ora, mas de quem recebe, né? A pessoa acredita, então ela fica curada. Então que Deus seja assim hoje e sempre. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, pobre pecador. Amém, assim seja.